paz do Senhor, querido ouvinte, você que está nos acompanhando na Rádio AD Belém FM 88.7. Estamos aqui na apresentação de mais uma live especial. Dessa vez, uma live sobre saúde, a luta contra o câncer. E nós temos uma convidada especial, uma doutora, uma médica, que vai nos ajudar a que nós possamos tirar dúvidas a respeito de tudo aquilo que você possa ter a respeito dessa doença. Então, você que está aí no sábado, meio-dia, se preparando para o almoço, acompanhe essa live, dê a sua sugestão, faça o seu comentário e, com certeza, após você vai ter muito o que aprender sobre a doença, sobre como se prevenir e tudo mais aquilo que engloba essa doença tão maldita que é o câncer. Bom, eu gostaria de apresentar a nossa convidada, a doutora Simone Noronha. A doutora Simone Noronha tem graduação na USP, Universidade de São Paulo, com residência médica no Hospital das Clínicas e da FMUSP, e residência de Oncologia Clínica no Hospital do Câncer em São Paulo. Tem experiências de plantonista na UTI por 3 anos e também experiência em mais de 20 anos, tanto em oncologia geral como em oncologia genética, que é a área de especialidade dela. Doutora Simone, é um prazer ter a senhora aqui. Boa tarde. Prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde para todo mundo. E o que a gente vai fazer agora é conversar um pouquinho sobre câncer, desde o que é até o que a gente faz quando a gente tem um tumor que pode ser prevenido ou pode ser feito o diagnóstico precoce. Muito bem, muito bem. Para começar o nosso bate-papo, doutora, eu gostaria de perguntar se a senhora tem referências médicas dentro da família ou se a senhora, esse dom, essa vocação veio naturalmente. Na minha família não tem outros médicos, então eu sou a primeira e única. Aí, quando que eu decidi ser médica? Segundo meu pai, quando eu tinha 13 anos de idade. Que eu 13? Já falo, 3. 3. Que eu já falava que eu queria ser médica de bebê. Então, eu me formei, mas não foi como médica de bebê. Pegava as bonecas lá, brincava. Todo mundo. Mas no final eu dava remédio, dava injeção na coitada das bonecas, né? Então já era uma coisa que estava crescendo mesmo. E aí eu tive avô e avó com câncer. E isso é uma das coisas que empurrou um pouquinho para eu fazer oncologia clínica, mas no fundo é porque isso é o assunto que mais me impressiona e que eu mais gosto de tratar. Muito bem. Agora, falando sobre câncer, doutor, eu gostaria que a senhora explicasse para os nossos ouvintes. Muita gente, claro, todo mundo já escutou falar, já ouviu falar sobre câncer, mas a senhora como uma especialista, como uma oncologista, como é que a senhora explicaria para um leigo o que é câncer? Bom, eu acho importante a gente saber o que é câncer, porque tem muita gente que recebe o diagnóstico e sai chorando achando que está com câncer e o diagnóstico não é nada disso. O câncer é o seguinte, o que acontece no nosso corpo é que em algum momento uma célula começa a se dividir de maneira descontrolada e isso acaba formando um tumor. Todo tumor pode ser benigno ou maligno, e isso a gente vê de acordo com os exames feitos pelo microscópio e pela evolução clínica do paciente também. Então, uma vez que a gente tem esse tumor, a gente vai avaliar se é benigno ou maligno. Tumores benignos são tratados de maneira menos complexa, e são muito importantes porque eles são em muito maior incidência do que os tumores malignos de outras partes do corpo. Então, eu tenho um tumor onde uma célula começou a crescer e se dividiu e apareceu um tumor. Quando eu só tenho esse caso na família, não tenho outros casos, eu vou falar que isso é um tumor esporádico, ou seja, talvez essa célula que deu origem ao tumor, ela já seja alterada desde que a gente nasceu. Então, quem tem essa alteração tem um risco maior, bem maior de desenvolver câncer do que os que não têm a mutação. Certo? Quando que a gente indica pesquisa? Quando a gente tem ou uma pessoa muito jovem, ou eu tenho vários casos de câncer na família, ou tumores raros, ou vários tumores na mesma pessoa. Então, esses são os casos que, além de fazer todo o acompanhamento com o oncologista clínico, que é quem vai decidir realmente qual que vai ser o tratamento, a gente precisa também fazer o acompanhamento dessa parte
preventiva, dessa parte onde a gente... Essa parte preventiva, aonde a gente avalia esses pacientes e a gente vai ver quem tem que fazer exame mais precoce, quem tem que fazer os exames mais frequentemente. Então, isso tudo vai depender do diagnóstico que é feito na biópsia, ou a biópsia que faz antes da cirurgia, ou na peça onde o médico retirou o tumor. E com isso a gente consegue diagnosticar melhor quem é benigno e é maligno. Nos tumores benignos não existe também necessidade de fazer nada como radioterapia ou quimioterapia. Já nos tumores malignos, a quimio, hoje em dia a imunoterapia, a radioterapia, são todas coisas que a gente pode usar no tratamento do câncer. Entendi. Então, doutora, um tumor benigno, não necessariamente você precisa retirá-lo. Você pode conviver com esse tumor o resto da vida. Ele vai estar lá, não vai ter nenhum problema, nenhum risco de vida para quem o tem. Agora, um tumor maligno, detectado um tumor maligno, aí ele entra no tratamento, né, para retirada, antes que ele produza metástases, não é isso? Isso mesmo. Mas assim, nem todo nódulo que foi ressecou, acabou. Muitos tumores demoram anos para se apresentar e quando se apresentam tem um quadro clínico muito característico. Então, por exemplo, eu tenho um nódulo aqui e aparece um nódulo aqui no meu pescoço. Isso aqui pode estar relacionado uma coisa com a outra, certo? E quando eu não tenho essa correlação específica no tumor benigno, mas assim, você só sabe que é benigno se você retirar e fizer a análise, senão você não vai poder saber. Então, alguns tumores, tipo o melanoma, que é o tumor de pele mais agressivo que a gente tem, se a gente não tratar o tumor benigno, que é o melanoma, ele pode evoluir para o tumor maligno, que é o melanoma que dá metástase, que dá esse quadro tão grave de doença. Entendi. Então, um exame que tem que ser feito para as pessoas que têm essa predisposição Pera lá. O que a gente precisa fazer para as pessoas que têm essa predisposição é sempre tirar todas as pintas que aparecem e que possam ser malignas, fazer acompanhamento regular com o dermatologista também. Então, com isso, a gente consegue cercar o máximo possível as pessoas que vão ter melanoma. E assim, vários casos de tumores malignos começam como benignos. Nem todo tumor benigno é estático. Entendi. Alguns tumores evoluem. Então, tumor de melanoma, tumor de pele do tipo melanoma, tumor de colo uterino, que pode ser uma lesão benigna, mas depois ela pode se transformar numa lesão... no início é benigna e ela pode se transformar numa lesão maligna. E, de novo, tudo que é precoce, tudo que a gente diagnostica no início, tem uma chance muito maior de ser curado. Entendi. Então, você que está nos acompanhando nessa live aí, mande o seu comentário, né? Fale conosco aí através da plataforma que você estiver assistindo. Se você tem casos na família, acredito que todos nós devemos ter algum caso na família, algum câncer, né? Então, faça o seu comentário aí que com certeza você vai enriquecer essa live. Bom, doutora, antigamente era muito difícil ver um jovem diagnosticado com câncer. Né? Dos anos para cá, o número de jovens e até mesmo de crianças com a doença tem crescido exponencialmente. Né? Até crianças você vê hoje casos o que você não via, pelo menos, ou não era muito relatado antigamente. A que podemos atribuir esse crescimento em número de casos? Bom, eu acho que a primeira coisa é que agora a gente consegue fazer o diagnóstico da lesão no estágio mais inicial. Então, o câncer de mama, por exemplo, onde a gente faz a mamografia, às vezes a gente consegue diagnosticar tumores que têm menos de 0,5 centímetro. Nesses casos, você opera a mama e muitas vezes acabou, não precisa nem fazer nenhum tratamento adicional. Só a cirurgia é o suficiente. Certo. Tá? Então, isso eu acho que é uma coisa. A segunda coisa é que a gente está levando uma vida muito desregrada, né? E eu falo por todo mundo. Então, assim, comida ultraprocessada, que são as coisas que tem corante, que tem defumação, essas coisas todas. Tem gente bebendo muito.
Então, isso pode aumentar o risco de câncer de esôfago. Em alguns casos, o tumor de esôfago, de estômago. Né? O álcool também leva à cirrose hepática, quando você usa isso num grande número de pessoas e grande número de... o número de álcool que essa pessoa consome por dia. Certo. Então, com isso, a gente aumenta o risco desses tumores todos que eu falei. Os jovens estão fumando cada vez mais, então isso aumenta o risco de câncer, de estômago, de esôfago, de pâncreas, que também a gente esquece dele, mas pâncreas, bexiga. Então, tem todas essas coisas. O diagnóstico precoce, geralmente, é feito... Muitas vezes é feito assim, por uma lesão, é por um motivo secundário. Então, assim, eu estou com dificuldade para engolir, não sei exatamente o que acontece, vou fazer uma endoscopia. E na endoscopia eu acho uma alteração que corresponde a um tumor primário do esôfago. Quando eu tenho essas lesões, é um daqueles casos que eu falei. Muitas vezes você opera, retira a lesão e não precisa fazer mais nada. Mas o que é uma noção que eu não cheguei a conversar com vocês antes, é o que é. A metástase é quando o tumor sai de uma parte do organismo e vai para outra parte. Então, isso é um chamado de tumor metastático. Uma coisa que a gente precisa saber é o seguinte, eu tenho um tumor no estômago, só para dar um exemplo. Eu tenho um tumor no estômago. Aí, esse meu tumor dá uma metástase, ou seja, ele saiu do estômago e foi parar no fígado. Certo, através da corrente sanguínea, né? Através da corrente sanguínea, exatamente. Então, é muito importante a gente saber, todo mundo deve saber disso, que se eu tenho um câncer de estômago e foi para o fígado, não é que eu tenho câncer de fígado, eu tenho câncer de estômago metastático para o fígado, ou para o pulmão, ou para o osso, para onde quer que seja. Entendi. O nome dele vai ser onde ele se originou. Isso, exatamente, é onde ele originou. E isso é muito importante porque, na hora que eu vou fazer a análise familiar, se eu não tiver esses dados todos, eu não consigo fazer uma análise adequada. Então, quando a pessoa for passar num médico oncogeneticista para fazer avaliar o risco dessa pessoa, o que a gente tem que fazer é em primeiro lugar, tirar a história da pessoa. E é muito comum. Tumor cerebral, é metástase de algum tumor para o cérebro. Então, eu acho, hoje em dia, o que eu oriento os meus pacientes a fazer é assim, todo mundo deveria ter um histórico em casa, quem morreu de estômago, quem morreu de câncer, sei lá, de esôfago, né? Fazer isso. Com quantos anos essa pessoa teve tumor? Com quantos anos ela faleceu? Isso pode ser feito desde a família que sabe, aquela família que participou do tratamento, até o atestado de óbito. Então, usando tudo isso, a gente pode diferenciar quais são os pacientes que merecem essa avaliação a mais. Mas eu não tenho nenhuma história de câncer e eu quero fazer os exames. A gente pode fazer, mas esses exames vão ter uma importância muito menor do que eu tenho normalmente quando a pessoa tem história. Entendi. Então, vamos supor que uma pessoa vá ao seu consultório e aí você descobre que essa pessoa já tem metástases, né, espalhadas pelo organismo. A maneira mais perto de chegar a um diagnóstico de onde esse câncer começou é pelo histórico da família. Não, o histórico da família vai ajudar a gente a avaliar se o doente tem uma lesão, se o doente tem uma alteração hereditária, ou seja, ele já nasceu com um gene alterado e por isso ele vai ter câncer o câncer que for o caso. O câncer mais jovem, ele pode ter outros tumores associados. Então, por exemplo, se eu tenho um câncer de mama, e assim, a mãe teve câncer de mama, a tia, a prima, todo mundo teve câncer de mama. Aí eu vou pegar a minha paciente e vou fazer os exames necessários para ela. É que se a pessoa tem indicação de fazer o teste genético, parte para o teste genético. Se ela não tem indicação, a gente faz só o controle clínico. E o valor do teste genético, por uma série de motivos, ele tem
um resultado muito pobre para a pessoa que não tem nada ou que não tem história na família. A gente pode fazer o teste. Hoje, felizmente, os convênios cobrem os testes genéticos. Então, com isso, melhorou muito. E é muito comum a gente ter, por exemplo, uma mulher com câncer de mama e uma mulher com câncer de ovário na mesma família. Quando eu vejo isso, eu suspeito que pode ser uma doença hereditária. Sendo ou não uma doença hereditária, essa pessoa vai ter um risco aumentado de desenvolver câncer, ou câncer de mama, ou câncer de ovário, mas aí é que eu tenho que conhecer a genética da coisa, porque essa doença do câncer de mama hereditário, a gente tem 2 genes que são os mais importantes. A gente tem um gene chamado BRCA1 e BRCA2. Esses são os mais importantes. Tem outros muitos genes para a gente avaliar. Quando eu faço a avaliação e vem uma mutação do BRCA2, por exemplo, um desses 2 genes mais importantes, eu sei que além do câncer de mama e de ovário, eu tenho associado câncer de pâncreas, eu tenho associado melanoma. Então, o objetivo do teste é esse, como eu falei, fazer diagnóstico precoce e poder orientar essa pessoa. Olha que interessante. Então, eu fiz o exame por causa de um câncer de mama e achei o risco para um câncer de pâncreas associado. E é isso que faz a mudança na maior parte dos tumores mesmo. Entendi. E aí pode atuar preventivamente. Pode atuar preventivamente, Entendi. Exatamente. Entendi. E essa prevenção vai desde medicação até estilo de vida, né? Até cirurgias preventivas. A gente tem algumas cirurgias que são radicais, mas que trazem bem-estar e trazem uma melhora para o paciente, que é a retirada do intestino, por exemplo. É uma coisa tão drástica, mas a retirada do intestino pode prevenir uma doença, que tem uma das doenças que chama FAP, que a pessoa tem 100% de chance de desenvolver um câncer. 100% de chance. Então, nesse caso, não tem jeito, tem que tirar o intestino todo para poder diminuir esse risco. Entendi. Doutora, e o que mais influencia o aparecimento de câncer? São fatores genéticos ou estilo de vida? Olha, eu diria que nenhum nem outro, né? A primeira coisa que a gente tem é essa predisposição hereditária. Então, a gente tem que pensar na predisposição hereditária, aí a gente colocou nos fatores de risco, e a gente tem que levar em consideração que todos nós temos risco de desenvolver câncer. Então, o principal motivo, eu diria que são os tumores esporádicos, que não têm relação com a história genética da pessoa ou não. Eu tive um câncer na família, não tive mais ninguém, e com isso eu costumo falar para o paciente, olha, não tem nada de hereditário, a gente vai vamos tratar você como sendo um tumor esporádico de câncer de intestino. Sendo que, lembrando, a maioria dos tumores acabam sendo tratados da mesma maneira, né? Ou seja, com quimioterapia. Hoje em dia a gente tem as novas medicações, que são os anticorpos monoclonais, o tratamento que envolve, além das alterações genéticas, a gente tem também os tratamentos que acabam influenciando na parte global do paciente. Então, se eu faço quimio, se eu tenho uma doença metastática, ou se eu tenho uma doença local, que quando eu tirei, eu já sei que ela tem um alto risco de desenvolver metástase. Tem gente que tem um baixo risco e outros de baixo. Quando eu tenho um alto risco, o que a gente faz é fazer uma quimioterapia que a gente chama de quimioterapia adjuvante. Então, adjuvante é depois da cirurgia. Antes da cirurgia, a gente chama a doença de o tratamento de neoadjuvante. Para quê? Para ele diminuir um pouco o tamanho do tumor e para poder tratar melhor esses casos. Também vai variar de caso a caso o que vai acontecer. Tá bom. Muito bem. Você tem acompanhado aí essa live, uma live especial hoje sobre a luta contra o câncer. Está aqui conosco a doutora Simone Noronha, dando explicações sobre a doença, sobre a prevenção. E agora eu vou fazer uma pergunta sobre a especialidade da doutora Simone, que ela se especializou em oncogenética. Doutora, explique melhor a sua área de atuação. O que a gente faz na oncogenética tem muito a ver com tudo isso que eu falei até agora. Então, a base qual que é? Pessoas que tiveram história de câncer
ou pacientes que tiveram na família muitos casos de câncer, tumores raros, tumores que aparecem em mais do que uma localização do indivíduo, estômago com pulmão, por exemplo. A partir do momento que a gente suspeita que existe um resultado, a partir do momento que a gente acha que pode ter um resultado positivo o teste, ou seja, a gente encontra a mutação, aí a gente vai fazer tudo isso que nós conversamos em relação a diagnóstico precoce e tratamento. Isso tudo numa pessoa que não tem nenhum tumor, ou só quando aparece um tumor. A senhora consegue fazer isso? Olha, eu não tenho nenhum tumor e eu quero fazer esse teste. Eu posso fazer? Pode. Assim, o teste em si não traz nenhum risco, porque é ou sangue ou saliva. Então, assim, o teste em si não traz nada. Se a pessoa não tem nada, a chance de aparecer uma mutação genética nela é muito baixa. E também a chance de ter outras pessoas com a mutação também pode ser baixa. E a gente vai ter que avaliar caso a caso. Às vezes, assim, é só o lado da mãe. A mãe teve câncer, a tia teve câncer. E mesmo que a nossa paciente não tenha tido câncer, a gente vê o resto da família e fala, não, isso aqui é um tumor hereditário. E aí, mais uma vez, a gente vai ver que tipo de tumor que é, se ele tem um risco de metástase ou não. Então, a gente avalia tudo isso. Esse teste é caro, doutora? Olha, já foi muito caro. Hoje em dia está saindo em torno de uns R$ 1.300, mais ou menos. E assim, os laboratórios parcelam esse valor. Então, a coisa hoje em dia é muito mais fácil do que era antigamente. Os convênios costumam cobrir? Os convênios cobrem a partir das alterações estarem dentro das regras da ANS. A ANS é a agência reguladora de tudo. Entendi. E aí, nem todo tumor a gente consegue pedir pela agência. Aí a gente acaba pedindo do particular o teste. Entendi. Doutora, quantos tipos de cânceres existem? Não sei dizer, são centenas de tumores diferentes, né? Porque quando a gente olha, teve um câncer de pulmão, aí eu tenho que ver se ele tem alguma alteração diferente da maioria dos tumores de pulmão. Eu vou ter alterações genéticas que me fazem pensar que pode ser uma doença hereditária, porque assim, fazer o exame e fazer lá, olha, eu tenho ou não tenho uma alteração genética, tem que tomar muito cuidado com isso, porque é muito comum o diagnóstico errado disso. As pessoas, os médicos falam, isso aqui tem um tal risco para você, que quando a gente vai ver não é bem assim, o risco é menor do que a gente pensava. Entendi. Agora, a pessoa recebeu um diagnóstico de câncer inicial, certo? Quais são as chances da remissão da doença? Depende do tumor e depende do estadio que está a doença. Então, eu tenho, por exemplo, o que a gente faz é dividir as doenças numa escala que a gente chama de TNM, que é tumor, linfonodos e metástase. Então, se eu tenho, isso geralmente vai de 1 a 5. Se eu tenho uma lesão de grau 5, o risco da doença voltar é muito alto. Agora, se eu tenho uma lesão grau 1, o mesmo tumor, a mesma coisa, só que essa é grau 1 e essa é grau 3, o grau 1 vai ter um baixo risco de desenvolver metástase. Entendi. Então, quando a gente fala tumor de pulmão, como a gente já tinha até comentado, tumor de pulmão pode ser causado por várias alterações diferentes. Então, eu tenho o tumor no brônquio, eu tenho o tumor na pleura, que é a membrana que reveste o nosso pulmão, eu tenho tumor no brônquio, eu já falei, a gente tem tumor no brônquio, a gente pode ter o tumor nas células, onde é feita a troca do ar entre o pulmão e o meio ambiente, né? Então, isso é importante a gente saber, isso é fundamental para a gente saber, na verdade. Entendi. O meu pai, ele foi diagnosticado com câncer na próstata, e eu lembro que o médico disse para ele que não seria algo, ele poderia morrer com esse tumor, que não ia ter problema. Meu pai acabou falecendo, porque meu pai tinha doença das Chagas, mas então isso vai variando de caso a caso, né? Nesse grau que a senhora falou de 1 a 5, para as pessoas poderem, o médico vai ter esse diagnóstico, se é caso de retirar, se é caso de esperar mais um pouco, né? Isso. Porque ele tinha um tumor lá e o médico falou, não cresceu, porque tem isso também, né? O tumor não cresce,
né? Tem tudo isso, né, doutora? O tumor de próstata, especificamente, é um tumor que afeta muitos homens, mas quando eu tenho uma doença hereditária, esse risco chega até 40% dos homens vão desenvolver um câncer de próstata. Mas dentro desse grupo, a chance de desenvolver um tumor metastático ou ter uma doença mais agressiva é muito pequena. Então, também, levando em conta a idade, o diagnóstico, tudo isso aqui pode oferecer para a gente um conhecimento em relação a se é ou não metastático. Entendi. Bom, nós estamos já chegando na reta final da nossa live e agora gostaria de fazer uma pergunta para a doutora que tem a ver com a prevenção. A doutora falou, a doutora Simone falou aqui sobre os tipos de cânceres, né, sobre como essa doença se desenvolve no organismo. Agora, talvez você esteja se perguntando aí na sua casa como é que eu faço para me prevenir, para não ter essa doença. É claro que tem fatores genéticos, né, que estão aquém, né, da nossa disposição, da nossa vontade, mas você pode também fazer a sua parte e ter uma vida condizente para que você venha a não desenvolver uma doença. Então, algumas orientações, doutora Simone, que eu pesquisei, publicadas pela OMS, né, Organização Mundial da Saúde, para reduzir o câncer, entre as muitas resoluções, eu vou citar apenas 5 aqui. Primeiro, não fumar. Segundo, praticar atividade física regularmente. Terceiro, comer frutas e verduras. Quarto, manter um peso corporal saudável. E quinto, limitar o consumo de álcool. Como essas orientações funcionam na prática, doutora Simone? Bom, isso daí, na verdade, é o que a gente orienta para qualquer paciente. O paciente tem um problema de coração, ele vai ter que fazer tudo isso de acordo com as limitações que ele tem por causa da doença. Em relação à oncologia, todas essas orientações também são feitas durante as consultas. É muito difícil a gente mudar certas coisas. Mudar hábito alimentar é muito difícil. Atividade física é muito difícil a pessoa começar. Depois até vai bem, mas é difícil começar isso. Álcool e cigarro, duas coisas, como eu falei, tem a ver com bebida alcoólica. Tem uma coisa que é interessante, que tem a ver com bebida quente. Então, quem toma chimarrão o dia inteiro, por exemplo, tem um risco maior de desenvolver câncer de boca e câncer de esôfago. Eu acho que o que a gente tem que adicionar a isso, e que é realmente o que é isso que a oncogenética faz, é evidenciar quais são as pessoas que têm o risco aumentado, que é para a gente poder fazer as avaliações. Esses fatores todos que você falou servem para todo mundo. Entendi. Bom, então, você que está me ouvindo, né, o nosso público majoritariamente é um público evangélico, então eu espero estar falando com pessoas que não fumam, né, que não usam bebida alcoólica, então você já está ganhando aí, já está se prevenindo adequadamente. E aí sobra praticar atividade física, seja uma caminhada, tem gente que odeia academia, como eu odeio academia, mas fazer uma caminhada, isso está na disposição de todos nós, né? Em vez de você subir de elevador, sobe de escada, ou fazer uma caminhada de 20 minutos no dia, com certeza isso vai ter um ganho no seu desempenho, né? Comer frutas e verduras, então acredito que isso também é algo que é totalmente saudável. Eu gosto muito de frutas, de verduras também, e manter um peso corporal saudável, né? Ficar dentro lá do índice do IMC, com certeza você vai estar ajudando a prevenir uma futura doença, como a doutora Simone falou, não só o câncer, mas em todas as áreas, né, doutora Simone? É isso mesmo. Muito bem. Doutora, para nós fecharmos a nossa conversa, vamos fechar um assunto um pouco mais pesado. A senhora tem mais de 20 anos em atendimento na oncologia, tratando pacientes de câncer. Então, a senhora disse aí que começa com um tumor, o tumor pode ser benigno ou maligno. Descoberto que ele é maligno, e esse tumor pode evoluir para metástases. Essas metástases se espalham pelo organismo através da corrente sanguínea, como a senhora explicou. E aí, essa pessoa chega num ponto em que ela vai evoluindo até o óbito. Quando chega nesse momento, doutora, da doença,
onde não há mais remissão, não há mais chance. É claro que nós, como evangélicos, acreditamos no milagre de Deus, né? Eu não sei se a senhora já passou por uma experiência assim, né? De uma pessoa terminal, de repente ser curada. Nós, evangélicos, acreditamos nisso. Nós cremos num Deus de milagres. Mas como orientar um paciente terminal de câncer sobre o fim da vida? Existem 2 tipos de pessoa. Aquela pessoa que aceita, fica resignada e fala, não, tudo bem, eu vou conseguir passar por esse sofrimento todo. Agora, tem gente que fica muito revoltada e que não quer saber de ajuda, não quer saber de nada, repele todo mundo, sabe, de perto dela. Então, eu trouxe para vocês aqui um comentário sobre um livro que chama Sobre a Morte e o Morrer. É uma psiquiatra que desenvolveu um método onde a gente consegue ver em que parte dessa evolução ruim o paciente está. Tá? Então, a primeira fase de negação e isolamento. Essa pessoa ficou sabendo que está com câncer ou sabendo que o câncer piorou ou alguma coisa assim. Primeira coisa que ela fala é negar que não, isso aí não está acontecendo, não, isso aí exageraram, alguma coisa assim. Vou à busca de mais um diagnóstico, né? Acho outro que é muito comum, outro médico. Outro médico, assim, você sempre acaba sendo o vilão da história, quando você que é a pessoa responsável por orientar e tudo mais esse paciente. Entendi. Segunda fase, a fase da raiva, onde o paciente realmente não quer ver ninguém, ele briga com todo mundo, a culpa é do médico, da enfermeira, alguém é culpado pelo que ele tem. Terceiro estadio dessas avaliações é quando o paciente tem um comportamento de barganha. Então, ele pode fazer isso com a família, com a enfermeira, com o médico ou com o próprio Deus. Então, com religião. Com religião. Aí, cada um vai para um lado. E aí, essa pessoa se apega à posição de que não, que ela vai melhorar ainda. Isso tudo assim, estou falando da mesma pessoa que vai evoluindo por esses estágios. O quarto estágio é o estágio de depressão. É quando a pessoa já não quer mais falar com ninguém, ela já está triste, ela já está convencida que realmente ela vai morrer. Então, assim, na quarta fase, o paciente está com depressão, ele também continua pouco comunicativo, pouco aberto a receber avaliações. Então, isso é importante para a gente saber qual é o momento que o médico pode interferir nisso, porque não adianta você falar com o paciente quando ele está num quadro de depressão profunda por causa da doença, porque você não tem o que falar diferente. A partir do momento que você deu o diagnóstico, deu o prognóstico, deu o tratamento, o médico não tem muito como interferir nessa fase. E, por último, existe a fase de aceitação, que é quando a pessoa começa a entrar em acordo com seus próprios sentimentos. Então, a pessoa fala, bom, tudo bem, então eu tenho uma metástase, eu vou tratar e vamos ver se eu vou melhorar ou não. Os pacientes que a gente consegue falar isso são os melhores pacientes para a gente tratar, porque você pode ter uma conversa absolutamente profunda a gente faz com que o paciente entenda o que está acontecendo, mas a gente não precisa, como eles dizem aqui, barganhar. A gente não tem que ficar discutindo com o paciente o que precisa para ele entender o que está acontecendo. Entendi. Eu acho que tem muita coisa que a gente tem que fazer que é dolorida, mas a gente tem que fazer. Então, já aconteceu comigo, falar assim, olha, doutora, a gente não tem dinheiro, mas a gente vai vender a nossa casa para fazer o tratamento. Uma vez um moço me falou assim, olha, eu vou vender o meu negócio para poder me tratar. Assim, qual que é o negócio do senhor? Eu tenho uma barraquinha de cachorro-quente. Meu Deus. Aí se fala, não, realmente essa vida é dura, é muito dura. Então, quando um paciente chega para mim, eu vou vender minha casa, sabe, eu faço o possível para o paciente ou para o familiar tirar essa história. Por quê? O que tem de tratamento a gente está fazendo. O resto é assim, vou para os Estados Unidos me tratar, não adianta, porque o tratamento aqui e lá acaba sendo a mesma coisa. Entendi. Né? Então, quando você tem um paciente que realmente está morrendo, e tem aquele que só fica em paz quando você fala para ele o que está acontecendo.
Porque assim, ele não sabe os bastidores do que está acontecendo. Então, eu tenho o hábito, tenho o costume, e é uma coisa que eu vou manter para o resto da minha vida, que é falar a verdade para o paciente. E uma coisa que eu acho muito interessante, que isso ainda tem muita discussão entre os médicos, que é o seguinte: você vai falar para o paciente que não tem mais tratamento? A gente fala. Por quê? Para evitar esse tipo de coisa, para o paciente saber exatamente o que está acontecendo. Então, eu não confio, eu não gosto da coisa de falar assim: esse paciente aqui está muito mal, vamos conversar com a família. Não é com a família que a gente tem que conversar, a gente tem que conversar com quem está muito mal. Sim, né? Com quem está sofrendo. Exatamente. Então, assim, o que a gente vai fazer? A gente vai investir em coisas mais específicas, como hoje em dia tem a imunoterapia e tudo mais. A gente vai investir nisso, a gente vai investir num tratamento dentro de um protocolo de pesquisa. Então, assim, se eu tenho câncer de intestino, tenho um nódulo no pulmão, então eu sei que essas pessoas aqui podem responder a um determinado tipo de tratamento. Então, isso é uma das coisas que eu posso colocar para o paciente. Outra coisa que assim, eu li uma frase de quem cuida desses pacientes terminais que fala assim, mais ou menos: o nosso objetivo não é te dar o prognóstico da morte, mas sim fazer com que você passe melhor por ele. Entendi. Então, eu acho fundamental o paciente saber que você não está enganando ele, que você não está escondendo nada, porque se você fizer isso, acabou a confiança, né? Aí não tem como continuar. E a religião, ela pode ajudar nesse processo de aceitação, doutora? Ajuda sim, ajuda. Quem tem uma fé se sente mais amparado, né? Não sente essa fase de que, o que foi que aconteceu, o que me fizeram, ou o que foi que aconteceu. Não, eu tenho a doença e eu tenho que lidar com ela. E então a religião ajuda muito. Muito. Muito bem. Para nós não acabarmos esse bate-papo assim, num tom muito pesado, eu gostaria que a senhora falasse sobre a evolução do tratamento, né? Então, antigamente, nós, quando se descobria um caso de câncer, era praticamente uma sentença de morte. E hoje, com a evolução da biomedicina, com a evolução dos tratamentos, e isso inclui até a área da senhora, que é a oncogenética, que eu acredito que seja um tratamento até preventivo, né, da doença. Essa sentença de morte, ela ganhou uma sobrevida, né? Hoje não é uma sentença de morte, a pessoa pode viver, é claro que nem em todos os casos, mas as chances de sobreviver ao câncer, elas são muito maiores do que no passado. A senhora não concorda? Concordo totalmente. E isso vai desde o diagnóstico, como você falou, até o tratamento. O diagnóstico, antigamente, era mais difícil de ser feito. Hoje em dia, a gente tem exames que não existiam há 10 anos atrás. Existiam, mas não era uma coisa popular, não uma coisa que todo mundo usava. Então, a gente tem, por exemplo, o PET scan, que é um exame relativamente novo e que ajuda a gente a fazer diagnóstico de metástases ou de novos tumores. A gente tem o que chama de imunistoquímica, é quando a gente pega o tumor que está naquela placa de parafina, que é o que o médico patologista usa para fazer o diagnóstico. Então, você vai pegar aquilo ali e vai fazer o seguinte: dentro das células, se eu estiver falando demais, você me avisa. Tá de boa, pode ir. Dentro das células, eu tenho uma célula tumoral. Essa célula, em volta dela toda, ela expressa proteínas que são típicos daquela célula. Então, quando a gente faz quimioterapia, o que a quimio faz? Ela vai matar as células tumoral, mas ela também mata as outras células. Por isso que a pessoa fica sem cabelo, a pessoa fica com mucosa oral machucada. Então, isso tudo é o que a quimioterapia faz. O que hoje em dia se usa? A imunoterapia, como eu falei, que é onde eu consigo fazer com que o tratamento seja mais específico. Então, ele não vai ter tantos efeitos colaterais como normalmente a gente vê na quimioterapia. E assim, eu acho que uma coisa que é super importante, mas que
as pessoas não entendem muito bem, que é essa participação em testes genéticos. As pessoas falam, não, eu não quero ser cobaia. Ninguém está sendo cobaia. A gente realmente está usando uma medicação que a gente acredita que seja melhor do que as medicações típicas, as medicações específicas. Então, se eu sei que existe uma possibilidade de eu ficar melhor com um tratamento novo, vale a pena eu participar do estudo. E quando a pessoa é convidada para participar de um estudo, ela tem que pensar que pode ser que esse tratamento traga para ela resultados que ela não tem com o tratamento tradicional. E eu acho que se você foi oferecido um tratamento desses, vale a pena você pensar 2 vezes e concordar. Nos Estados Unidos tem muita coisa diferente aqui e lá, mas a grande diferença é que eles fazem muito mais. Eles fazem muito mais tratamento com essas terapias novas, né, do que com a terapia convencional. O que é bom é que cada dia mais a gente está recebendo mais desses tratamentos para fazer realmente essa parte de estudo clínico. Então, só para reforçar isso, porque uma coisa que eu acho muito importante é assim, ninguém é cobaia de ninguém. Entendi. Muito bem. Essa é a live especial Luta contra o Câncer. E nós recebemos aqui a doutora Simone Noronha para nos explicar, para dar detalhes sobre a doença, sobre o modus operandi dela e também o diagnóstico e também os modos de prevenção. Eu quero agradecer, doutora Simone, pela sua disposição, por estar aqui, por participar aos nossos ouvintes, né, aos nossos telespectadores, sobre todas essas informações muito, muito úteis que a senhora falou. E eu gostaria que a senhora fizesse aí as considerações finais. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada novamente pelo convite. Se eu pudesse, eu ficaria aqui o dia inteiro conversando com vocês sobre a oncologia, que realmente é a minha paixão. Então, atenção às seguintes coisas. Diagnóstico precoce, por isso a gente vai fazer os exames. A gente vai fazer Papa Nicolau, a gente vai fazer exame de próstata, então tumores de próstata, a gente vai ver o câncer de mama. Então, algumas doenças muito claramente são detectadas através disso. A gente tem endoscopia, a gente tem a colonoscopia. Então, para cada pessoa, a gente vai fazer um esquema diferente de avaliação e tratamento. Confie no seu médico. Se você não confia no seu médico, você muda de médico até que você esteja absolutamente tranquilo e que você esteja certo de que o seu tratamento está feito de maneira adequada. A gente não tem como saber disso, mas a gente vê, puxa vida, por que não está fazendo quimioterapia? Pergunte para o seu médico por que não está fazendo quimioterapia ou por que ainda está fazendo quimioterapia. Vamos tomar um pouquinho mais de atenção a esses itens que eu falei, que são as fases da morte, aonde isso aqui pode ajudar todos nós a fazer um diagnóstico desse e saber um pouquinho mais sobre como tratar uma pessoa nessa fase. Se a pessoa quiser falar sobre a morte dela, a gente deve dar espaço para o paciente falar. Não se deve falar, imagina, isso não fala nisso, não, isso não tem nada a ver. Porque assim, a pessoa está precisando falar com alguém. Ela não quer falar com o marido, não quer falar com a esposa, não quer falar com os filhos, porque ela não quer sobrecarregar ninguém. Então, a única saída que ela tem é falar com o médico e com a enfermeira. Não deu certo? Chama uma psicóloga, chama uma psiquiatra para poder avaliar. Em alguns hospitais, isso já é de praxe. Internou, já começa a fazer tratamento. Existem hospitais que, assim, a partir do momento que o paciente interna e ele tiver qualquer intercorrência, se ele tiver uma metástase, qualquer coisa assim, já existe um time de tumores cuidados paliativos. E nesses cuidados paliativos, a pessoa começa a ser trabalhada antes de ter o diagnóstico de metástase ou alguma coisa assim. Assim que a pessoa entra no hospital, ela já começa, aos pouquinhos, a participar desses programas de cuidados específicos. E aí eu acho que é isso, assim, faça os seus exames preventivos,
Tem alguma alteração? Procure o médico. Eu estou tendo saída de sangue nas fezes. Eu estou tendo falta de ar, que eu não tinha há 3 meses atrás. Então, tudo isso também, procure o médico para a gente ter certeza que se trata de uma lesão benigna e não maligna. Muito bem. Mais uma vez, doutora Simone, muito obrigado pela sua disposição, por vir aqui para nos orientar de como proceder e tirar as nossas dúvidas a respeito dessa doença tão triste, né? Tão séria e tão presente em nossos dias. Como eu disse no começo, todo mundo tem pelo menos um familiar que já passou ou tem essa doença, tem o câncer. Então, eu agradeço mais uma vez a senhora pela sua disposição de estar aqui conosco. Bom, essa foi a live especial Luta contra o Câncer. Hoje é sábado, dia 15 de fevereiro, e eu espero que você tenha aprendido muito. Deixe o seu comentário aí na plataforma onde você está assistindo, no Facebook, no YouTube. Deixe o seu comentário, a sua sugestão, né? Uma mensagem para a doutora Simone, e depois nós vamos passar para ela, né? Como é que essa live chegou até você? Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus.